graça, na paz, eu sou a Gabi, esse é o canal Louca por Jesus. Aí você põe assim, ó, pam! Ó, eu quero falar que... Eu tô aqui, tá, gente? Esse aí é um cameraman top, tô cameraman é top. Eu quero falar sobre desistência e perseverança. Primeiro eu quero começar falando uma coisa pra vocês: não desista. Às vezes a gente passa por complicações, por situações de que momentos difíceis na nossa vida que a gente fica totalmente cego, a gente fica com a visão embaçada, a gente não consegue mais focar na direção que a gente estava indo, a gente começa a ficar difícil, a gente começa a questionar, a perguntar o que tá acontecendo, onde é que eu tô? porque muitas vezes isso vem a vontade de desistir. Só que eu entendi uma coisa e eu quero que vocês entendam isso. Se você está passando agora por alguma situação, algum momento difícil, isso serve para te fortalecer, isso serve para criar suas raízes em Deus. Então você tem que procurar qual é o propósito daquilo. Nunca que você passa é só para você. Isso também vai te ajudar e junto nessa caminhada você tem pessoas. Então Deus sempre vai fazer você passar por algo para que você também ajude pessoas. Talvez você esteja passando por algo que nem você precise, mas é por outro. Por quê? Porque Jesus teve que morrer, só Ele teve que morrer para que todos nós vivamos. Então primeiro você tem que entender que o propósito de Deus é união. Se o propósito de Deus é união, é a Trindade trabalhando conosco o tempo todo, porque o sonho de Deus é ter comunhão conosco. A vontade de Deus sempre foi essa. E eu não estou falando nenhuma heresia aqui, porque você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é sempre isso. Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Desde o início até o final vai ser isso. Independente do que fizemos na história, independente do que fazemos hoje. E se for preciso você passar por algo para que outra pessoa te encontre, você explique essa pessoa e ajude essa pessoa a passar por isso, para que ela então conheça a Deus ou volte para Deus, sim, você vai passar. Mas isso não é motivo de você se entristecer. Isso é motivo de você amadurecer e ficar alegre, porque se Deus está te colocando para você passar por isso, Ele vai te dar toda a força necessária. Só que a força você só vai encontrar nele. Ande pela voz de Deus, não por circunstâncias ou pela nossa voz. Quando a gente caminha pela nossa voz, a gente para, porque a gente não consegue se guiar, a gente não sabe se guiar. A sua voz te para, a voz de Deus te faz caminhar. Jesus no bar, ele disse para os discípulos em Mateus 4,35, Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Muitas vezes a gente está fazendo esse questionamento, só que na verdade o foco não é esse. Jesus lá em cima, ele disse: vamos para o outro lado do barco. Jesus disse, ele dormiu por quê? Porque ele se acalmou. Ele dormiu porque ele estava descansando, ele sabia que ia passar pelo outro lado do barco, independente do que acontecesse. Então não significa que quando andar com Deus você não vai ter circunstâncias, você vai. E Mateus 14:22 tem aquela passagem de que Pedro, ele sai do barco e anda com Jesus na água, e caminhando com os olhos em Cristo, ele consegue caminhar em fé na água. Só que quando ele olha para as circunstâncias, ele afunda, porque agora nós temos o Inspector Patrick para nos explicar essa parte. Vem aqui. Então, Pedro estava ali andando sobre as águas, como a Gabi disse, mas o que afundou Pedro, na verdade, foi o fato dele começar a olhar para suas próprias forças, para ele olhar com aquilo que ele poderia fazer. Só que na verdade não eram as forças dele, não era ele mesmo, não era o seu próprio poder que estava levando ele para frente e que estava fazendo com que ele andasse sobre as águas. O que estava fazendo com que Pedro andasse sobre as águas era a voz de Jesus que estava guiando ele a fazer isso. Então, muitas das vezes nós precisamos parar de escutar aquilo que a gente quer fazer e achar que é tudo sobre nós e começar a ouvir um pouco mais sobre a voz de Deus, a voz de Jesus e ver o que Ele está falando para a gente fazer. Se Jesus está pedindo para que você faça algo, se Jesus está te chamando, se Ele com a sua voz disse que você vai fazer algo, não é com a sua capacidade, não é com a sua força, mas é com a de Jesus. Então você não tem que desistir, porque as forças não vão vir de você, as forças vão vir de Jesus, as forças vão vir de Deus. Eu gosto muito de falar disso, porque
Eu já pensei em desistir várias vezes de várias coisas da minha vida, mas a única coisa que eu não desisti até hoje foi de continuar seguindo a minha caminhada com Deus e continuar seguindo a minha caminhada com Cristo. E por que isso não é um mérito meu, isso não é algo que veio da minha força de vontade, foi algo que Ele foi colocando na minha vida todos os dias, a cada dia mais. Eu aprendi uma coisa, que a alegria do Senhor é a minha força. Então sempre quando eu alegro a Deus, eu recebo força em troca. Então eu sempre procuro alegrar a Deus, fazer aquilo que Ele fala pra mim, para que eu possa cada vez mais obter forças, para que eu possa continuar seguindo aquilo que Ele tem pra minha vida. Temos a oportunidade de trabalhar com Deus, o Criador de todas as coisas, e Ele vai estar com a gente em todo o processo. Então não desista, que isso seja a sua força todos os dias quando você pensar em desistir, lembre-se, você está trabalhando com o Criador de todas as coisas, é Ele que acredita em você, Ele acreditou em você primeiro, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, assim como Jeremias, ele disse isso uma vez para Jeremias, mas a única parte que não serve para você é a parte que estava falando ali que Jeremias seria um profeta das nações, que ele seria a voz de Cristo, porque ali era o chamado direto de Jeremias, mas o resto, todo o restante é para nós. Então você precisa entender, Deus formou o seu caráter antes mesmo de você existir, antes mesmo de você pensar o que você faria aqui. Não desista, cara, siga em frente, porque todos nós temos dificuldades, mas Deus está com a nossa caminhada. Toda vez que vier uma luta, toda vez que vier uma guerra, Deus vai vir junto, trazendo forças para que você continue. Tchau, gente! Beijo! Te amo! Tchau!